Atestado médico falso. Este é um assunto delicado que pode dar ao empregado uma demissão por justa causa e ainda um processo criminal, e se for ao médico ou dentista que emitiu esse atestado, ele poderá sofrer um processo civil, um processo administrativo perante o CRM ou CRO e até um processo criminal. Vale a pena todo esse risco? Assista esse vídeo até o final e eu te conto isso e muito mais. E já te convido a se inscrever no canal, nos seguir e deixar o seu like. Este é um vídeo para pensar o direito, que tem o apoio cultural da plataforma Eu Processo, www.euprocesso.com.br. Seu processo a um clique. Aqui qualquer pessoa faz um processo judicial e vai ao judiciário sem a necessidade de um advogado. Acesse o site e conheça as condições. Um atestado médico é considerado falso quando os motivos para sua emissão não são verdadeiros, não foi emitido por um profissional ou foi rasurado no seu tempo de afastamento ou no seu CID, Código Internacional de Doença, não é verdadeiro, entre outros motivos, de forma que torna o documento sem valor. Um empregador se deparando com um atestado médico falso e sendo comprovada a falsidade do mesmo, nesse caso, ocorre a quebra de confiança com o empregado e o passo seguinte é demitir o empregado por justa causa assim que ele retornar ao trabalho, se ele estiver afastado, ou imediatamente se ele já tiver voltado à empresa. Não se pode deixar passar em nenhuma hipótese o prazo de 30 dias após o retorno. Voltou? Demissão por justa causa na hora, se conseguir provar que o atestado médico é falso. Rua, sem dó e nem piedade. O Poder Judiciário Trabalhista está cheio de decisões que confirmam a demissão por justa causa que a empresa dá ao empregado, pelo uso desse atestado médico falso. Alguns atestados falsos são utilizados pelos empregados para ir viajar, outros para ir à praia ou até para fazer um trabalho em uma empresa concorrente. Tem aqueles que vão à festa ou carnaval. E por fim, alguns é apenas para criar problemas para a empresa empregadora para que ela venha demiti-lo. A você, empregado, um recado. Não está satisfeito com seu emprego? Seja honesto e peça demissão. Não é honesto criar problemas para que você venha a ser demitido. Todo o resto que dizem de perder direito é tudo coisa de gente que não sabe o que fala. O FGTS continua sendo seu. Seguro-desemprego é um benefício social e não um direito por ter trabalhado. Nada disso se confirma. Quer que a empresa seja honesta contigo, seja sempre e cada vez mais honesto com a empresa. Não exija a honestidade de uma empresa se você mesmo não é honesto ou honesta. E sobre colocar o CID ou não colocar o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Se o atestado é um documento válido, honesto e o seu problema é com a decorrência de um problema de postura na empresa ou ainda qualquer problema de saúde que vincula ao trabalho, super recomendo ao trabalhador que sempre coloque o CID. Se for uma questão pessoal e o trabalhador não queira se expor, um atestado de pouco tempo, algo como um dia, 2, até é válido se pedir para o médico deixar de colocar o CID ou deixá-lo em branco, mas só nesses casos. Observe, se for uma doença que você adquiriu na empresa, este atestado com CID apenas irá ajudar você a buscar o seu direito em uma futura ação trabalhista, se for necessário. Não adianta você esconder o seu CID agora e depois precisar ser submetido a uma perícia médica. Na prática, você está apenas lhe prejudicando, já que nem o histórico que você já tinha a doença ou adquiriu a doença no trabalho, você vai poder utilizar. Por isso, coloque o CID no seu atestado médico, sempre que a doença estiver vinculada ao seu trabalho na empresa. Um atestado médico demitido dentro da forma e padrão apenas impede que o empregado fique isento das suas atividades por conta daquela doença, mas não impede que ele trabalhe ou seja exigido o trabalho dele quando ele não precisar fazer uso da parte do corpo que estiver em condições de trabalhar. Isso, na verdade, muitas empresas desconhecem. Como, por exemplo, um funcionário que está com o braço quebrado não impede que ele vá à empresa para supervisionar o trabalho, mesmo que ele não possa trabalhar em um computador ou fazer outra atividade. O atestado não é equivalente a um período de férias, apesar de muitos empregados pensarem assim, e não pode fazer absolutamente nada. Engano total.
Ainda tem o CID para quem simula uma doença. Se o médico identificar que o paciente está simulando de forma consciente uma doença, apenas para obter um atestado médico, ele deve utilizar o CID de simulação consciente, ou ainda se recusa a dar atestado pelo período que o empregado quer. Se o médico emitir um atestado falso, ele estará sendo cúmplice de uma prática nociva, cometendo um crime e prejudicando uma empresa empregadora. Não faça isso, nunca. Nunca esqueça que a declaração de comparecimento, seja ela para si ou para alguém da família, não é um atestado e não abona a falta ou atraso ao trabalho. Ou seja, você vai ter um dia descontado do seu salário ou vai ter que trabalhar para pagar aquele período que você faltou. A declaração de comparecimento apenas impede que a empresa dê uma advertência ou suspensão ou ainda uma justa causa ao empregado por esse motivo. Nada mais. Por isso, pedir atestado quando não tem doença, bem como o médico ou ainda dentista fornecer um documento que não corresponde com a verdade, poderá gerar sérias implicações para quem emitiu o atestado, para quem pede o atestado ou ainda para quem faz o uso de atestado falso perante a empresa. Este foi um vídeo para Pensar o Direito, com apoio cultural da plataforma Eu Processo, seu processo a um clique, sem a necessidade de um advogado. Acesse e conheça as condições em www.euprocesso.com.br. Faça parte desse canal. Nos siga e se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.